eu não vou falar sobre o imposto, porque já disse aqui qual é a minha posição. Mas eu ouvi a parte dos deputados que se fizeram contraponto ao deputado Eli Aguiar e faço um outro contraponto. Quando esse imposto foi criado, essa CPMF, tudo subiu. Tudo subiu. Quando esse imposto foi retirado, nada diminuiu de preço. Se vier novamente esse imposto, tudo sobe. Tudo sobe. E aí, me perdoe os que estão a defender o imposto, mas imaginar que imposto que vai ser pago pelos grandes, pelos que têm poder econômico, não vai refletir no pobre, nós estamos querendo tapar o sol com a peneira. Todo imposto que o poderoso paga, deputado Roberto Mesquita, ele transfere para os menos poderosos. Todo imposto que o rico paga, ele transfere para o pobre pagar. Isso é uma matemática. Não existe, vamos agora cobrar do banqueiro isso e aquilo. O banqueiro cria mecanismo de até na hora que a gente puxa o contra o extrato, aumenta o pagamento do extrato. Portanto, Heitor, não quando existe, for possível, deputado Heitor, quando for possível, lá na frente. Não existe, Gostaria de uma pá. e deputadas, não existe esta história de que o imposto vai ser pago pelos ricos e não pelos pobres. O imposto vai ser pago pelos pobres também, de outras formas, Mas eu não vou, o tema que eu me inscrevi não é para debater este tema, o tempo que eu me inscrevi, e vou aqui pedir a apreciação de todos os deputados. A Folha escreveu, o Estadão escreveu, no dia 3 de janeiro deste ano, os resultados do projeto piloto criado pelo Ministério da Saúde e da Educação para validar diplomas de médicos formados no exterior confirmaram os temores das associações médicas brasileiras. Deputado Carlos Mano Marques, continuando o artigo. Dos 628 médicos que se inscreveram para os exames de proeficiência e habilitação, 626 foram reprovados e apenas 2 conseguiram autorização para clinicar. Vejam bem, de 628 médicos, deputado Duquinha, apenas 2 conseguiram habilitação, a autorização para clinicar. A maioria dos candidatos se formou em faculdades argentinas, bolivianas e principalmente cubanas. Por que é que eu leio este artigo? Eu estou lendo esse artigo para ver a gravidade do que nós podemos, daqui a poucos meses, algo que pode ser extremamente prejudicial ao estado do Ceará. Por que digo isso? Porque no dia 14 de janeiro deste ano, portanto, bem quentinho, foi baixado uma chamada pública 27 da FUNES, que revalida os diplomas de graduação do curso de medicina expedido por instituições de ensino superior estrangeiras. Todas as estrangeiras. E o que é que diz, meus senhores e minhas senhoras? Existe uma resolução nacional que é muito clara quando estabelece, meus senhores e minhas senhoras, deputados e deputadas, a equivalência, deputado Carlos Mano Marques, a equivalência de currículo. O que é que diz
o Ministério da Educação. Olha o que é que diz o Ministério da Educação. Os diplomas de curso de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de nível superior serão declarados equivalentes aos que são concedidos no país e hábeis para os fins previstos em lei. Se houver equivalência em sentido amplo, de modo a abranger áreas congêneres, similares ou afins aos que são oferecidos no Brasil. Essa resolução da UES diz, deputado Teodoro, que esses médicos formados no exterior, e eu conheço vários que estão lá, que não passaram nos nossos vestibulares, e foram para a Argentina, foram para Bolívia, muitos foram para Cuba, porque os partidos políticos indicam, sem fazer vestibular. O MST indica. Aqui tem nesse artigo que um grupo de indígenas também foi para se formar em Cuba, sem vestibular, apenas por indicação de instituições brasileiras. Pois a nossa UES estabelece, deputado Teodoro, que não são objeto de validação do diploma. No parágrafo único do artigo, ele diz: não serão objeto de avaliação os requerimentos cuja carga horária total do curso seja inferior a 75%. Ora, deputado Roberto Mesquita, o que é que eu estou aqui a dizer? É que o que a resolução nacional estabelece como equivalência de cursos, e o conceito de equivalência eu trouxe para os senhores, que é verdadeiramente igual, a equivalência é algo ser igual a outro. A equivalência desses cursos, se atingir 75% do currículo da UES, a nossa universidade vai validar o diploma desses formados. E aí eu peço aos senhores deputados e deputadas que sejamos todos em um coro só de pedir à UES que refaça o edital para estabelecer, deputado Carlos Mano Marques, a equivalência em 100% ou mais. Porque nós não podemos, no estado do Ceará, criar o médico A e o médico B. O médico estrangeiro, se vier para o estado do Ceará, deva ter a mesma equivalência dos que se formam no estado do Ceará. Nós não podemos, de maneira nenhuma, validar diplomas, onde esses diplomas, eles têm 75% do que se aprende no estado. Porque isto é um contrassenso. Ou seja, hoje já existem temores naturais de enfrentar profissionais com 100% da carga horária. Quanto mais aqueles Deputado diplomas Heitor Ferro, que serão possível, uma parte, professor Pinheiro. Que serão validados, pois não, deputado Pinheiro, que serão validados com até 75% da carga horária. Da carga horária, bem dito, da grade curricular, da equivalência. Ora, se a resolução nacional estabelece a equivalência ampla, o estado do Ceará não pode fazer diferente. Tem que ser, deputado Pinheiro, com as mesmas palavras, as mesmas exigências da resolução nacional, que é a resolução Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, resolução número 8, de 4 de outubro de 2007, que estabelece essa equivalência ampla para os que aqui querem validar o seu diploma. Mas para os textos, o pronunciamento de Vossa Excelência, a parte que Vossa Excelência fez, porque nós sabemos que Cuba tem uma formação em medicina que é exemplo para o mundo. Portanto, o que nós não... Existem especialidades,
Mas veja bem, eu não vou entrar no mérito porque não quero aqui estabelecer juízo de valor. O que eu quero estabelecer, o que eu quero dizer, deputadas, e vou já ouvir os deputados que me pediram a parte, o que eu quero dizer é que já, por exemplo... Não, só uma pergunta, quando Fidel Castro adoeceu, ele se cuidou em Cuba ou ele foi para a Espanha se tratar lá? Foi em país estrangeiro mesmo. Hein? Vossa Excelência vai responder ao deputado Pinheiro. Não, eu estou lhe perguntando, que saúde boa é essa de Cuba que Fidel Castro se mandou para a Espanha? Mas e outra coisa, já que a formação do médico cubano é superior à nossa, por que reduzir a 75% desta equivalência? Eu não estou aqui fazendo crítica à validade de equivalência, à comissão que faz essa equivalência, não. O que eu estou aqui a fazer a minha ponderação é que não se deve estabelecer o percentual de 75%, porque isso é diminuir a condição desses profissionais no Brasil, é reconhecer a diminuição de profissionais que vem para o Brasil. O que o Estado do Ceará está extrapolando é estabelecer os 75%. Por que o Estado do Ceará vai fazer isso? Colocando no Estado do Ceará, validando médicos que vão ter uma grade curricular em torno de 75%, porque não é equivalência como trata a resolução nacional. Esse é o meu questionamento. Não há necessidade do Estado do Ceará estabelecer isto. Por isso que eu estou encaminhando ao Ministério Público para ele fazer, deputado presidente, deputado Duquinha, a quem agradeço. Deputado, consegui mais um minuto para Vossa Excelência. Mais dois. Vou concluir. Ao deputado Carlos Mano Marques, eu vou dar uma parte a Vossa Excelência, mas retornando para eu finalizar em 10 segundos. O deputado Duca é homem democrático e entende o sentimento da casa. Olha, mais deputados, Vossa Excelência tem poucos segundos para encerrar. Pinheiro. E agradecer ao deputado Duquinha pela complacência do tempo que nos concedeu. Tem muitos oradores aqui na fila. Obrigado.